Meu nome é Gisele, e às vezes penso que toda a minha vida foi construída em cima de pequenos atos de coragem que ninguém jamais viu. Cresci cercada pela simplicidade, em um bairro onde as casas tinham portões enferrujados, as crianças brincavam na rua até tarde e as mães chamavam seus filhos pelo nome completo quando queriam impor respeito. Minha mãe sempre dizia: "Filha, o mundo lá fora é duro, mas Deus te fez forte para suportar cada passo." E eu acreditava nisso com todo o meu coração. Talvez por isso tenha escolhido a enfermagem, uma profissão que exige entrega, paciência e um amor que transborda do peito para mãos que curam. Passei mais de 30 anos em corredores gelados de hospitais, ouvindo gemidos de dor, orações engasgadas e risos tímidos de esperança. Ali aprendi que a vida pode mudar em um piscar de olhos, mas também aprendi que Deus nunca solta a mão de quem confia nele. Nunca me esqueci da primeira vez que carreguei meu filho nos braços. Rafael era pequeno, tão pequeno que cabia inteiro no espaço entre meu antebraço e o peito. Eu olhei para ele e murmurei: "Você é tudo o que eu sempre pedi para Deus." O pai dele mal teve tempo de conhecer aquele bebê antes de desaparecer da nossa vida, mas isso nunca me fez sentir menos mãe. Pelo contrário, a ausência dele virou o combustível que me fez lutar ainda mais por Rafael. Quantas noites eu cheguei do plantão com os olhos ardendo de cansaço, mas ainda assim me sentava ao lado do berço para cantar uma canção de ninar. Quantas vezes o meu uniforme carregava manchas de leite, lágrimas e suor, tudo misturado. A verdade é que minha vida girava em torno daquele menino, e cada sacrifício que eu fazia parecia pequeno diante do sorriso dele. Rafael cresceu sendo meu orgulho e minha maior motivação. Lembro-me das tardes de sábado em que eu o levava à praça, e ele corria com os joelhos machucados, gritando: "Mãe, olha eu aqui." E eu olhava, sempre olhava. Ele foi um adolescente tranquilo, estudioso, sensível, e por muitos anos meu melhor amigo. Era o tipo de filho que me ligava só para dizer: "Mãe, tô com saudade", e minha alma se aquecia como se o próprio sol tivesse se sentado ao meu lado. Quando ele entrou na faculdade, chorei como se estivesse entregando um pedaço de mim ao mundo, um pedaço precioso demais para qualquer mãe deixar ir assim, sem medo. Eu o abracei e disse: "Vai, meu filho, mas não esquece da sua casa. Aqui sempre vai ser seu lugar." Ele sorriu, prometeu que voltaria sempre, e por muito tempo cumpriu essa promessa. Mesmo após minha aposentadoria, minha vida continuava cheia de propósitos. A casa simples que herdei dos meus pais se tornou meu refúgio. Cuidei de cada canto com carinho, como quem cuida do próprio coração. No jardim, plantei flores que aprendi a cultivar nos poucos momentos de descanso que tinha durante minha carreira. Ver aquelas pétalas se abrindo era como ouvir Deus sussurrar: "Eu renovo tudo o que você entrega nas minhas mãos." Entre a igreja, os projetos sociais e minhas amigas de longa data, eu vivia com a sensação de estar exatamente onde deveria. Eu tinha paz, e essa paz me bastava. E Rafael seguia presente, tão presente que eu acreditava cegamente que nada seria capaz de quebrar o laço que construímos ao longo de tantos anos. Quando ele se formou, quando conseguiu seu primeiro emprego, quando comprou seu carro, eu estava lá, sempre na primeira fileira, sorrindo, batendo palmas, orgulhosa como só uma mãe sabe ser. Ele me abraçava forte e dizia: "Tudo isso é por sua causa, mãe." E meu coração se enchia de gratidão, porque eu via no olhar dele o mesmo amor que coloquei dentro dele desde que ele nasceu. Se alguém me dissesse naquela época que tudo mudaria, que uma sombra silenciosa se aproximava da nossa história, que eu estava prestes a enfrentar a maior dor da minha vida, eu teria achado impossível. Afinal, eu e Rafael tínhamos um vínculo que eu julgava inquebrável, uma história de amor construída em lágrimas, fé e renúncia. Eu jamais imaginaria que o próprio coração que eu coloquei no mundo um dia seria a minha maior ferida. Mas a vida, essa professora dura, estava prestes a me mostrar que até os laços mais fortes podem ser testados por tempestades inesperadas. E eu, que sempre fui tão forte para todos, ainda não sabia que estava prestes a precisar da força de Deus como nunca antes na minha história. Quando Rafael me contou que estava conhecendo alguém especial, meu coração se encheu de uma alegria tão pura que parecia até infantil. Lembro-me de ter segurado o celular e dito: "Meu filho, se ela te faz sorrir, já é uma bênção." Eu não fazia ideia de que aquela frase, dita com tanto carinho,
seria a porta de entrada para a tempestade mais dolorosa da minha vida. No início, tudo parecia perfeito demais. Ele falava de Natália como se estivesse descrevendo um sonho: bonita, inteligente, independente, carismática, e acima de tudo, alguém que, segundo ele, o entendia como ninguém mais no mundo. Eu sorria ao ouvi-lo e agradecia a Deus por ver meu filho tão animado, tão cheio de esperança. Depois de tantos anos lutando para dar a ele uma vida melhor, nada me alegrava mais do que vê-lo construir a própria história. A primeira vez que vi Natália, ela entrou pela porta da minha casa como quem entra em um palco. Usava um perfume doce, roupas impecáveis e um sorriso tão polido que parecia ensaiado. Estendeu a mão e disse: "É um prazer te conhecer, Dona Gisele. Rafael fala muito da senhora." Sua voz era suave, mas carregava algo que eu não soube identificar de imediato, uma ponta de cálculo, talvez. Mesmo assim, a recebi com o coração aberto, servi café, ofereci bolo e tentei puxar conversa. Ela falava muito sobre si mesma, sobre o trabalho como influenciadora digital, sobre as viagens que fazia, sobre os convites que recebia. Quando a elogiava, ela apenas respondia com um brilho nos olhos: "Eu trabalho duro para ter o que tenho." Havia uma segurança nela que, à primeira vista, parecia admiração, mas conforme o tempo passou, percebi que beirava a soberba. Depois daquele dia, as visitas de Rafael começaram a mudar. Ele já não chegava sozinho, e quando chegava com Natália, eu sentia o ar da casa apertar um pouco. Ela observava tudo com um olhar crítico, como se estivesse avaliando cada móvel, cada gesto meu. Quando eu oferecia um prato para eles, ela dizia: "Ah, sogra, eu não como isso, é muito calórico." E soltava uma risadinha curta, como se aquilo fosse apenas uma brincadeira inofensiva. Mas eu sentia apontada. Sentia o julgamento escondido nas entrelinhas. Ao mesmo tempo, Rafael parecia encantado, como se não percebesse a mudança de tom, como se estivesse completamente submerso naquela nova fase, tão ofuscado pela presença dela que não enxergava nada além da própria felicidade. Passei a notar detalhes que me faziam pensar. Quando eu falava com Rafael, ela o interrompia. Quando eu contava uma história, ela olhava para o celular. Quando eu tentava dar opinião sobre qualquer coisa, ela rebatia com um sorriso afiado, dizendo: "Acho que hoje em dia isso já não funciona, né?" Rafael ria, achando graça, e eu fingia que não me incomodava. Afinal, eu não queria ser aquela sogra que compete pela atenção do filho. Deus sabe como eu lutei contra o ciúme injusto, repetindo para mim mesma que ele tinha direito de formar uma família, que eu precisava dar espaço. Mas quanto mais eu tentava abrir espaço, mais parecia que Natália fazia questão de ocupar cada centímetro dele. Com o passar dos meses, as visitas começaram a se tornar raras, e as ligações de Rafael mais curtas. Quando eu o questionava, ele dizia: "Mãe, estou numa fase corrida, mas está tudo bem." E eu respondia: "Eu sei, meu filho, só cuida do seu coração." Mas algo dentro de mim começava a latejar, uma inquietação que eu não estava acostumada a sentir. Às vezes eu me sentava sozinha na sala e perguntava a Deus: "Senhor, me mostra o que eu não estou vendo. Me ajuda a entender essa mudança." Era como se uma nuvem tivesse começado a se formar sobre nós, pequena, silenciosa, quase imperceptível, mas carregada de algo que eu ainda não tinha coragem de nomear. Natália, aos poucos, mostrou uma faceta que não se revelava na primeira impressão. Havia momentos em que ela me olhava com um ar calculado, como quem mede um obstáculo antes de removê-lo. Pequenas frases que ela soltava, sempre com educação excessiva, me faziam sentir deslocada, como se minha presença fosse incômoda demais para o novo mundo deles. E, o mais doloroso, Rafael parecia não perceber. Ele sorria para ela de um jeito que eu não via há muito tempo, e embora parte de mim ficasse feliz por ele, outra parte sentia que estava perdendo o único vínculo que sempre me sustentou. Eu ainda não sabia, mas aquele era apenas o início. A primeira rachadura. A primeira sombra. A primeira semente do que se tornaria a dor mais profunda que já vivi. E, mesmo assim, continuei acreditando que podia amar Natália, que podia aceitá-la, que podia fazer meu filho feliz. Eu só não sabia que, enquanto eu tentava construir uma ponte, ela cavava um abismo,
e Rafael, cego de amor, caminhava cada vez mais para longe de mim. Com o passar dos meses, a atmosfera ao redor de Rafael e Natália começou a adquirir um peso que eu não sabia explicar, mas sentia nos ossos, um incômodo silencioso, constante, como se algo estivesse sendo arrancado de mim bem devagar. As visitas, antes cheias de risadas e conversas longas, foram se tornando encontros calculados, rápidos, quase apressados. E, quando eles apareciam, eu já não reconhecia o olhar do meu filho. Era como se ele estivesse sempre atento a qualquer reação dela, como se cada sorriso, cada palavra dita por mim precisasse ser aprovado pelos olhos vigilantes de Natália. Eu tentava ignorar aquilo, dizia para mim mesma que era impressão, que todo início de relacionamento tinha ajustes. Mas no fundo, eu sabia que algo estava errado. Certa tarde, preparei um almoço especial para recebê-los. Um prato que Rafael sempre amou desde criança. Quando coloquei a travessa na mesa, Natália olhou para o alimento como quem observa algo impróprio, e disse em tom leve, porém venenoso: "Nossa, sogra, prato pesado, né? Rafael tem tentado manter uma alimentação mais saudável agora." Ela disse aquilo enquanto cruzava os braços, com um sorriso que não alcançava os olhos. Rafael, imediatamente, assentiu como se fosse uma verdade absoluta e acrescentou: "Mãe, eu prefiro comer algo mais leve hoje." Eu senti o coração apertar, mas apenas respondi: "Claro, meu filho." Era só um detalhe, mas não era o prato que ela rejeitava, era eu. E eu senti. Outras pequenas feridas começaram a surgir em momentos que deveriam ser simples. Quando eu tentava conversar com Rafael sobre alguma lembrança nossa, Natália interrompia com frases como: "Ele já me contou isso 100 vezes, sogra." Ou então: "Nossa, isso é tão antigo, né?" Algumas vezes, ela colocava a mão sobre o braço dele como se estivesse lembrando de seu lugar, e o lugar dele, pelo visto, estava se afastando cada vez mais de mim. Era como assistir minha própria história sendo desfocada aos poucos, como se eu estivesse perdendo o papel de mãe e me tornando apenas uma figurante inconveniente. A pior parte era perceber que Rafael estava mudando diante dos meus olhos, e eu nada podia fazer para detê-lo. Ele passou a me questionar sobre coisas que antes jamais duvidaria. Um dia, após um mal-entendido banal, ele soltou uma frase que me atingiu como um golpe: "Mãe, às vezes eu acho que você dramatiza demais as coisas." Eu quase perdi o ar. Deus sabe o quanto me segurei para não desabar na frente dele. Eu apenas murmurei: "Eu? Dramatizar?" E ele apenas deu de ombros, como se aquilo fosse uma verdade que tivesse acabado de descobrir. Mas eu sabia, aquela frase não era dele. Era de Natália, colocada na boca dele pouco a pouco, gota a gota, até que ele acreditasse. Comecei a notar que, quando eu ligava para Rafael, era ela quem atendia. Sempre com a mesma entonação neutra: "Oi, sogra, ele tá ocupado." Não importava o horário. Rafael sempre estava ocupado. E quando finalmente falava comigo, soava apressado, distante, como se estivesse desconfortável por estar conversando com a própria mãe. Eu tentava me manter firme, tentava dizer algo doce, dar uma palavra de bênção, mas encerrava a ligação sentindo uma dor estranha no peito, uma dor que não tinha nome, mas tinha direção. Ela apontava diretamente para Natália. Em um dos encontros raros que tivemos, estávamos os três na sala, conversando sobre banalidades. Eu mencionei algo sobre uma lembrança minha e de Rafael quando ele era pequeno, e Natália soltou uma risada curta, quase debochada: "Sogra, a senhora vive muito no passado, sabia? Talvez seja por isso que o Rafael se sente tão pressionado." Aquelas palavras me atravessaram como faca. Rafael ficou em silêncio, o silêncio dele doía mais do que qualquer fala dela. Eu senti meu corpo inteiro estremecer, mas mantive a compostura, inspirando fundo para não demonstrar a tempestade dentro de mim. Às vezes, sozinha no meu quarto, eu orava em lágrimas, pedindo a Deus discernimento. "Senhor, me mostra onde eu errei. Me mostra se estou perdendo meu filho, e me mostra como lutar por ele sem perder minha paz." Era uma batalha interna: amar, mas não sufocar; proteger, mas não controlar; e enxergar a verdade, mas não ferir. E enquanto eu tentava equilibrar tudo isso,
Natália ia se infiltrando cada vez mais fundo no coração de Rafael, e as portas que sempre estiveram abertas entre mim e ele começaram, pela primeira vez, a se fechar. Ainda assim, mesmo com as pequenas agressões disfarçadas, com os olhares de desdém, com os sorrisos falsos e com a distância crescente do meu filho, eu tentava acreditar que aquilo era apenas uma fase difícil, sim, mas passageira. Eu me recusava a aceitar que a mulher que Rafael tanto amava pudesse ter dentro de si a intenção de me apagar da vida dele. Eu só não imaginava que aqueles pequenos cortes, silenciosos, quase invisíveis, eram apenas o início de algo muito pior. Algo que ainda sangraria de verdade. O dia em que tudo desabou começou como qualquer outro, mas havia um peso diferente no ar, algo quase palpável, como se o próprio chão estivesse avisando que eu precisava me preparar. Rafael tinha me chamado para ir até a casa deles porque, segundo ele, Natália queria conversar comigo. Quando ouvi essas palavras, meu estômago revirou, mas respondi com calma: claro, meu filho, estou indo. Passei horas tentando me convencer de que talvez fosse uma oportunidade de paz, uma chance de reaproximação, mas à medida que caminhava até a porta deles, meu coração batia como se estivesse anunciando perigo. Ainda assim, respirei fundo e bati a porta, decidida a manter minha dignidade, independentemente do que viesse. Natália abriu a porta com um sorriso que nunca foi tão falso. Parecia mais uma máscara de porcelana prestes a rachar. Seu olhar percorreu meu corpo como se estivesse julgando cada detalhe antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. Ela se afastou para me deixar entrar e anunciou com frieza: o Rafael está na sala. Precisamos conversar sério. A maneira como ela disse precisamos me deu um arrepio, como se eu estivesse entrando em território inimigo. Mas continuei caminhando, tentando manter firme a postura de mãe que sempre amou, sempre respeitou e sempre buscou diálogo. Rafael estava sentado, mãos entrelaçadas, cabeça baixa. Quando me viu, forçou um sorriso tímido, mas seu olhar evitou o meu. Aquilo já me disse que eu não teria apoio algum ali. Antes que eu pudesse abrir a boca, Natália cruzou os braços e disparou: Gisele, você precisa entender que está atrapalhando a nossa vida. As palavras caíram como pedras. Eu girei o rosto para Rafael, buscando nos olhos dele um desmentido, uma reação, qualquer gesto que provasse que aquilo não era verdade. Mas ele permaneceu quieto. Silêncio, o pior tipo de silêncio, porque diz tudo sem dizer nada. Respirei fundo e respondi com a voz trêmula: Natália, eu nunca quis atrapalhar vocês. Só quero que meu filho seja feliz. Ela riu. Um riso curto, afiado, cheio de desprezo. Pois então faça a sua parte e se afaste um pouco. Ele não é um menino. Você fica sempre por perto, sempre opinando. Eu a interrompi, sem elevar a voz: eu nunca impus nada. Só cuido. Foi então que ela deu um passo à frente, o olhar convertido em puro veneno: cuidar? Ou controlar? Não sei explicar o que senti. Foi como se cada palavra dela estivesse sendo colocada dentro de mim com força, como se quisessem arrancar meu amor, minha história, minha importância na vida do meu próprio filho. Olhei para Rafael novamente. Ele desviou. Aquilo me deu um estalo no coração. Tudo o que eu represava começou a transbordar, e eu finalmente disse o que estava sufocando minha garganta havia meses: Rafael, olha para mim. É isso mesmo que você acha? Que eu sou um peso na sua vida? Ele abriu a boca, mas antes que conseguisse responder, Natália avançou, colocando-se entre nós como se eu fosse uma ameaça. Ele não precisa te dar explicações. Ele tem a própria vida agora. Aprende a lidar com isso. A forma como ela cuspiu essas palavras me feriu de um jeito que eu jamais descrevo com precisão. E, naquele instante, algo dentro de mim se partiu. Tentei manter a calma, tentei dizer que não aceitava ser tratada daquela maneira, tentei fazer com que Rafael me olhasse, mas Natália começou a se alterar, a levantar a voz, repetindo coisas como: você não manda aqui, você não aceita o nosso casamento, você é tóxica. Era mentira atrás de mentira, distorção atrás de distorção. E quanto mais ela falava, mais eu via Rafael se encolher e se calar. Eu tentei me afastar,
Tentei encerrar aquela discussão porque senti meu corpo tremendo, mas quando virei para pegar minha bolsa e sair, ouvi Natália atrás de mim, caminhando rápido, os passos curtos e ferozes. Ela disse: "Ah, você vai fugir agora? Vai fazer drama?" Antes que eu pudesse responder, senti um impacto violento nas minhas costas. Um empurrão seco, forte, cheio de raiva. Não houve tempo para equilíbrio. Meu corpo foi projetado para frente, e quando caí, o mundo se tornou um borrão. Ouvi o estalo antes mesmo de sentir a dor. O som seco do osso cedendo ecoou pelo meu corpo como se tivesse rompido também algo dentro da minha alma. A dor veio arrebatadora, quente, explosiva. Eu tentei me levantar, mas meu braço simplesmente não respondia. Rafael correu até mim, mas não para me ajudar, e sim para olhar para Natália, buscando aprovação. Ela perdeu a paciência, mãe. Foi tudo o que ele disse, como se isso justificasse o que havia acabado de acontecer. Eu o encarei com o pouco de força que tinha e murmurei: perdeu a paciência? Rafael, eu sou sua mãe. A dor física era grande, mas a emocional, essa me deixou sem ar. No chão, tentando respirar, entendi uma verdade dura: o filho que criei com tanto amor estava cego, completamente cego. E pior, estava do lado de quem me machucava. Usei a mão que ainda funcionava para pegar meu celular no bolso. Meu braço latejava, minhas lágrimas nublavam minha visão, mas eu apertei o aparelho contra o peito como se fosse meu último fio de força. Eu sabia que precisava sair dali antes que perdesse mais do que o equilíbrio. Com muita dificuldade, consegui pedir um carro e me levantar apoiando na parede. Saí daquela casa sem olhar para trás, ouvindo Natália dizer: "Viu? Drama." Mas o que eles não sabiam, o que absolutamente ninguém suspeitava, era que naquele celular, apertado contra meu peito, estava registrado tudo. Cada grito. Cada humilhação. Cada palavra que ela usou para me destruir. E aquele empurrão seria a peça que derrubaria todo o castelo de mentiras que Natália havia construído. Meu braço estava quebrado. Mas minha fé não. E eu senti, no fundo da minha alma, que Deus acabava de me entregar a arma mais poderosa que existe, a verdade. Voltei para casa naquele dia com o corpo latejando e a alma inteira tremendo, como se parte de mim ainda estivesse caída no chão da sala deles. O braço engessado era a marca física da agressão, mas o que realmente doía era o silêncio de Rafael, o olhar dele desviando do meu, a covardia de não me estender a mão. Passei a noite acordada, deitada na cama sem conseguir encontrar posição, ouvindo o pulsar da dor subir e descer pelo meu corpo como ondas violentas. Mas, acima da dor, havia algo maior, uma sensação de que Deus havia permitido que tudo acontecesse para me mostrar que eu já tinha chegado no limite. O empurrão foi a queda final, mas também o primeiro passo da minha libertação. Quando o sol começou a nascer e a luz invadiu meu quarto, percebi que não podia simplesmente aceitar aquilo. Não podia fingir, não podia engolir mais uma humilhação, não podia continuar sendo a mãe que sofre calada esperando que um dia o filho acorde. Eu me sentei, respirei fundo e sussurrei: Senhor, me mostra o que fazer. Eu não quero vingança. Eu quero justiça. Eu quero a verdade. Foi como se, naquele exato momento, algo se acendesse dentro de mim. A lembrança do celular apertado contra o meu peito surgiu nítida na minha mente. Eu tinha provas. Eu tinha tudo documentado. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma fagulha de força que não vinha de mim, vinha de Deus. Levantei-me devagar, com cuidado, e sentei à mesa da cozinha. Coloquei o celular ali, diante de mim, como quem coloca uma peça sagrada. Meus dedos tremiam quando dei play. A casa silenciosa se encheu com a voz de Natália, fria, cortante, humilhante. A gravação capturava cada palavra dela, cada ataque, cada acusação falsa. Depois vinha o empurrão, o som seco, minha respiração falhando, meu corpo batendo contra o chão. E, por fim, a voz de Rafael, ecoando aquela frase que nunca mais vai embora da minha memória. Eu chorei ouvindo tudo de novo. Chorei pela dor, pela decepção, pela injustiça, mas também chorei porque senti algo diferente: coragem.
Eu finalmente enxergava que não estava lutando apenas por mim, eu estava lutando pela mulher que Deus me chamou para ser, pela dignidade que Ele nunca quis que eu perdesse. Eu precisava fazer algo. Não por ódio, mas por verdade. No mesmo dia, procurei uma delegacia. Entrei lá com o braço engessado, os olhos ainda inchados, mas a postura firme, sustentada pela fé que sempre me guiou. O policial que me atendeu ouviu tudo com atenção, e quando mostrei a gravação, ele arregalou os olhos. A senhora tem provas mais do que suficientes. Eu só respondi, eu só quero que isso pare. Ele abriu um boletim de ocorrência, solicitou medidas imediatas, e me orientou a aguardar a abertura do processo. Antes de sair, ele colocou a mão no meu ombro e disse: "A senhora foi muito corajosa. Isso não é fácil." Eu respirei fundo e murmurei: "Deus é meu advogado." Nos dias que antecederam o jantar de Natal, vivi uma mistura de inquietação e serenidade. Por fora, eu continuava cuidando da casa, regando as plantas, arrumando as coisas com uma só mão, tentando viver normalmente. Mas por dentro, havia um redemoinho. Minha mente revivia tudo, questionava tudo, tentava entender em que momento Rafael tinha sido arrancado de mim. Algumas vezes, a dor me fazia quase desistir, mas aí eu lembrava da gravação, lembrava do olhar dele, lembrava do chão frio. E lembrava do versículo que minha mãe sempre dizia: "A verdade vos libertará." No dia do jantar, acordei cedo. Me olhei no espelho e quase não me reconheci, não pelo rosto cansado, mas pela força nos meus olhos. Eu estava diferente. Eu estava pronta. Vesti minha melhor roupa, prendi o cabelo com cuidado, passei um perfume suave e respirei fundo antes de sair. Não era vaidade. Era dignidade. Era como se eu estivesse me armando de mim mesma. Coloquei o gravador na bolsa com as mãos firmes. Sabia que aquele encontro seria decisivo. Enquanto caminhava até a casa deles, sentia o coração bater compassado, não em desespero, mas em coragem. Era como se Deus estivesse marchando ao meu lado, passo por passo. Quando bati à porta da casa onde antes eu era recebida com amor, senti uma onda de calma invadir meu peito. Eu estava ferida, sim, mas estava inteira. E naquele dia, naquele jantar, não seria eu quem ficaria em silêncio. Seria a verdade quem falaria por mim. Eu só não imaginava o impacto que estava prestes a causar. Nem como Deus viria em minha defesa de forma tão clara, tão poderosa e tão definitiva. Quando cheguei à casa de Rafael para o jantar de Natal, o céu ainda estava claro, mas dentro de mim já era noite. Eu segurava a bolsa com firmeza, sentindo o peso do gravador como se fosse parte do meu corpo, como se aquilo fosse a própria extensão da minha coragem. Ao entrar, todos os olhares caíram imediatamente sobre o meu braço engessado. Era impossível não notar, e eu também não fiz esforço algum para esconder. A sala estava decorada com luzes, a mesa já posta, e o cheiro de comida fresca preenchia o ambiente, mas nada daquilo transmitia calor. Havia um silêncio estranho, como se cada pessoa ali estivesse percebendo que algo naquele jantar iria além de peru e boas festas. A primeira a se aproximar foi minha cunhada, arregalando os olhos ao ver o gesso. "Gisele, meu Deus, o que aconteceu com você?" Ela segurou minha mão com cuidado, como quem toca algo sagrado. Eu respondi apenas com um leve sorriso e a frase que vinha repetindo para mim mesma desde o amanhecer: "Você vai ver." Não era ameaça. Era promessa. Uma promessa da verdade. O comentário atraiu mais gente. Outras pessoas perguntaram, confusas, preocupadas, curiosas. Eu mantive o mesmo sorriso calmo e apenas repetia: "Vocês vão ver." Não era arrogância. Era fé. Eu sentia Deus me guiando, me mantendo firme, me dando força para não desmoronar antes da hora. Passei a mão boa sobre a saia do meu vestido, ajeitei o cabelo e caminhei até o sofá, onde Rafael estava sentado, conversando animado com alguns parentes. O riso dele morreu quando me viu. Ele levantou, meio sem jeito, me encarando como se não esperasse minha presença. "Mãe, você veio." A maneira como ele disse aquilo, surpresa misturada com desconforto, me atravessou,
mas permaneci firme. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Natália apareceu ao lado dele, segurando sua cintura como se estivesse marcando território. Seus olhos passaram pelo meu gesso e ela abriu um sorrisinho irônico, quase triunfante. Nossa, espero que não tenha sido nada sério. Eu a encarei por alguns segundos. Calma. Silenciosa. Intencional. E respondi, foi o suficiente. Foi então que Rafael soltou uma risada curta e completamente fora de lugar. Uma risada que me feriu mais do que qualquer queda. Ontem foi um dia um pouco difícil, então minha esposa teve que dar uma pequena lição na minha mãe. Ele disse isso diante de todos. Com orgulho. Com um deboche. Com a certeza de que nada jamais o alcançaria. O mundo ao meu redor pareceu parar. Pessoas ficaram petrificadas, talheres pousaram sobre pratos, alguém na cozinha derrubou algo no chão. Eu senti o coração bater uma vez, duas, e então veio a paz. Uma paz tão profunda que parecia sobrenatural. E foi nesse exato segundo que a campainha tocou. O som ecoou pela casa com a força de um trovão. Não era apenas uma campainha. Era o anúncio do fim. Do começo. Da justiça. Rafael olhou para a porta, depois para mim. Natália arregalou os olhos. Alguém comentou algo distante, mas tudo soou abafado, como se eu estivesse submersa em outra realidade, apenas aguardando o momento certo. Fui eu quem deu o primeiro passo. Levantei-me com calma, ajeitei a bolsa no ombro e caminhei até a porta, sentindo cada olhar acompanhar meus passos. Antes de abrir, levei a mão até o interior da bolsa e segurei o gravador. Quando toquei na maçaneta, senti minha respiração se alinhar com algo maior do que eu mesma. Abri a porta lentamente, revelando um policial uniformizado, sério, olhando diretamente para mim. E foi nesse instante que meu sorriso nasceu, um sorriso tranquilo, seguro, tão raro quanto poderoso. Policial, por favor, entre. O chão pareceu tremer atrás de mim. As conversas cessaram por completo. O policial entrou, segurando alguns documentos e um pendrive. Caminhou até o centro da sala e se apresentou, explicando que estava ali para cumprir um procedimento formal baseado em denúncia e provas de agressão doméstica. Foi quando ele olhou diretamente para Rafael e Natália, e o rosto dos dois empalideceu de um jeito que eu nunca vou esquecer. Recebemos gravações contendo evidências claras de violência física e psicológica contra esta senhora. O silêncio se transformou em choque puro. Natália arregalou os olhos, deu um passo para trás e balbuciou, isso é absurdo. Ela está inventando. É mentira. Eu não disse nada. Nem precisava. O policial apenas colocou o gravador sobre a mesa e apertou o play. As vozes ecoaram pela sala, a dela, a dele, o empurrão, a humilhação. Cada som era uma flecha certeira no castelo de mentiras que eles tinham construído. Rafael levou a mão à boca. Natália ficou imóvel, como uma estátua prestes a tombar. Ela tentou avançar, desligar, reclamar, mas dois policiais que vieram logo atrás do primeiro se colocaram à frente. A sala inteira assistia, atônita, enquanto a verdade se revelava nua diante de todos. E eu? Eu apenas permaneci de pé, em silêncio, observando. Não era triunfo. Era libertação. Quando ouviram o último segundo da gravação, o policial declarou: "Vocês estão detidos." E foi como se o ar voltasse aos meus pulmões depois de meses sem respirar. Vi Natália tentar argumentar, vi Rafael entrar em desespero, mas não interferi. Não era mais meu papel salvar quem nunca tentou me salvar. Eles foram algemados ali mesmo. A família assistia sem saber se chorava, se questionava, se pedia perdão. E eu apenas senti uma paz tão profunda que parecia nascer do próprio coração de Deus. Porque naquele instante, diante de todos, estava claro. Eu não tinha perdido minha voz. Eu não tinha perdido minha dignidade. Eu não tinha perdido minha identidade. A verdade tinha finalmente chegado, e com ela, a justiça que eu tanto pedi ao céu. Depois que o policial levou Rafael e Natália,
A casa que antes estava cheia de sussurros, espanto e tensão pareceu subitamente silenciosa demais. Nenhuma música tocava, nenhum talher era levantado, ninguém ousava respirar fundo. A família inteira olhava para mim como se eu fosse outra pessoa, não a Gisele mansa, paciente, acolhedora que todos estavam acostumados a ver, mas uma mulher que finalmente se levantara depois de anos sendo diminuída. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti orgulho de mim. Um orgulho sereno, sem vaidade, apenas a certeza de que Deus havia me guiado até ali para mostrar que até um coração machucado pode se erguer em justiça. Eu permaneci parada por alguns minutos após as prisões. A maioria das pessoas se aproximou devagar, tentando entender o que realmente havia acontecido. Alguns me pediram desculpas por nunca terem percebido o ciclo de manipulação, outros choraram junto comigo, dizendo que sempre observaram certa frieza de Natália, mas jamais imaginaram que chegaria tão longe. Minha cunhada me abraçou forte, dizendo: Gisele, você não merecia nada disso. E eu respondi com sinceridade: ninguém merece. Não senti triunfo, senti liberdade. Era como se alguém finalmente tivesse aberto uma janela depois de anos vivendo em um quarto escuro. Naquela noite, depois que todos foram embora, minha casa estava silenciosa, mas o silêncio já não me machucava. Sentei-me no sofá e deixei o braço engessado repousar sobre uma almofada. Olhei para o teto e murmurei: obrigada, Senhor, por não ter me deixado cair de vez. Senti uma leveza inexplicável, como se Deus estivesse recolhendo cada pedaço meu que havia sido quebrado e reconstruído com algo ainda mais forte. Pela primeira vez desde que tudo começou, dormi profundamente, sem pesadelos, sem preocupação, apenas descanso. Os dias seguintes foram duros, porém esclarecedores. A delegacia me chamou para dar continuidade ao processo. Com as provas que apresentei, o Ministério Público ofereceu denúncia formal contra Natália por agressão e violência psicológica, e contra Rafael por omissão e cumplicidade. Eu estive lá para cada assinatura, cada depoimento, cada etapa, mas desta vez não como vítima indefesa, e sim como testemunha da própria coragem. O policial que acompanhou o caso me disse: Dona Gisele, poucas pessoas têm a força que a senhora teve em denunciar a própria família. Eu respondi apenas: a força não é minha. Vem de Deus. Natália pegou uma pena maior do que esperava. Passou meses detida e saiu sob liberdade condicional, proibida de se aproximar de mim num raio de centenas de metros. A máscara dela caiu por completo quando as pessoas descobriram sua verdadeira personalidade, perdeu contratos, seguidores, marcas que a patrocinavam. A carreira dela simplesmente ruiu. E, embora muitos esperassem que eu sentisse satisfação, a única coisa que senti foi tristeza. Não por pena dela, mas por pensar em como o mal sempre destrói primeiro quem o pratica. Rafael, esse foi meu maior desafio. Ele passou alguns meses preso, e durante esse tempo, tentou me mandar cartas, mas eu só pude ler quando o advogado entregou uma delas dizendo que era importante. Na carta, escrita com uma caligrafia trêmula, ele dizia: Mãe, eu me tornei alguém que o Senhor não teria orgulho. Eu me deixei cegar. Eu falei com a única pessoa que sempre me amou sem pedir nada em troca. Se um dia a senhora puder me perdoar, eu vou passar o resto da minha vida tentando ser o filho que você criou. Eu chorei segurando aquele papel. Não porque eu queria meu filho de volta do jeito antigo, o Rafael que voltou nunca mais seria o mesmo, mas porque eu percebi que Deus estava quebrando nele o mesmo orgulho que ele quebrou em mim, só que de jeitos diferentes. A verdade dói, mas transforma. E eu sabia que a reconstrução de Rafael não era responsabilidade minha. Era dele. E de Deus. Quando ele saiu, pediu para me ver. Eu permiti. Ele estava mais magro, mais cansado, o olhar carregando um arrependimento que não precisava de palavras. Ele se ajoelhou diante de mim e disse, com a voz quebrada: Mãe, me perdoa. Eu coloquei a mão boa no rosto dele e respondi: Eu te perdoo, Rafael. Mas agora é você quem precisa se perdoar e reconstruir sua vida longe do que te destruiu. Eu te amo, mas não posso viver a sua vida por você. Ele chorou como quando era criança. E, naquele momento, eu finalmente senti paz.
Não porque eu sabia o que aconteceria com ele dali pra frente, eu não sabia, mas porque eu finalmente o entreguei nas mãos de Deus, completamente, sem medo de perder. Quem busca o Senhor, encontra caminho. Quem resiste à verdade, se perde nele. Quanto a mim, a vida recomeçou de uma forma que eu jamais teria imaginado. Comecei a fazer terapia, voltei a caminhar no parque, me envolvi mais com a igreja, com projetos comunitários e com aquilo que realmente alimentava minha alma. Descobri que tinha muito mais forças guardadas do que imaginei. Redescobri a mulher que eu era antes de todo esse caos, e percebi que agora eu era ainda mais forte, mais sábia, mais consciente do meu valor. Meu braço sarou. Minha alma também. E o mais bonito de tudo? Eu não terminei essa história sozinha. Eu terminei de mãos dadas com Deus, que nunca me abandonou, nem quando eu estava caída no chão, nem quando fui humilhada, nem quando precisei enfrentar a própria família. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas dor. Vejo livramento. Vejo crescimento. Vejo uma mulher que se levantou no dia em que caiu. E aprendi, da maneira mais profunda possível, que nenhuma mentira resiste à verdade, e nenhuma escuridão resiste a uma mulher sustentada pela luz de Deus. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!